Aos 29 anos, André Silva já viveu mais altos e baixos do que muitos jogadores enfrentam numa carreira inteira. De promessa dourada do futebol português a símbolo de expectativas falhadas, o seu nome tornou-se um espelho cruel da pressão que consome talentos antes do tempo. Mas o que poucos sabem é o que realmente aconteceu nos bastidores. Por que é que um avançado que brilhava na seleção e marcava golos decisivos na Bundesliga começou, de repente, a desaparecer dos grandes palcos? Que conflitos, decisões erradas e silêncios forçados moldaram o seu percurso? Insiders garantem que André Silva carregou durante anos um peso que nunca foi contado ao público. Hoje, longe do rótulo de novo goleador da nação, ele enfrenta a verdade sobre escolhas que mudaram tudo. E é aqui que a história fica desconfortável. E assim, chegamos ao ponto central. 5 momentos, 5 sombras que revelam o verdadeiro preço da sua carreira. Começamos com o número 5. Número 5. O peso da promessa no FC Porto. Quando André Silva regressou ao FC Porto, como aposta clara para o futuro, o cenário parecia perfeito. Formado no clube, conhecia o ambiente, a exigência e a pressão. Para muitos adeptos, ele não era apenas mais um avançado. Era o herdeiro natural de uma linhagem de goleadores que carregavam o dragão às costas. Mas foi exatamente aí que começou a primeira grande sombra da sua carreira. Insiders do balneário recordam que, desde os primeiros jogos como titular, André sentiu que cada toque na bola era um julgamento. Um golo não era suficiente. 2 não bastavam. Sempre havia a comparação com nomes do passado. Sempre havia a pergunta silenciosa: será ele mesmo o escolhido? Treinadores exigiam maturidade imediata, adeptos queriam resultados instantâneos, e a imprensa não perdoava um jogo em branco. Nos bastidores surgiram tensões difíceis de gerir. Fontes próximas revelam que André Silva era visto como demasiado introvertido, pouco vocal num balneário dominado por personalidades fortes. Isso criou uma distância perigosa. Enquanto outros avançados gritavam, reclamavam e se impunham, ele fechava-se. E no futebol de alto nível, o silêncio muitas vezes é interpretado como fraqueza. O momento mais simbólico aconteceu numa noite europeia em que falhou uma oportunidade clara. Não foi apenas o erro que marcou, foi o que veio depois. Segundo testemunhas, André saiu do relvado com o olhar perdido, ignorando palavras de apoio. No banco, sentou-se sozinho. Nesse instante, algo quebrou-se. A confiança, construída durante anos na formação, começou a ruir. As consequências foram imediatas. Minutos reduzidos, dúvidas internas e uma sensação constante de estar a falhar o clube que o formou. Para André Silva, o FC Porto deixou de ser apenas casa. Tornou-se um espelho implacável das expectativas que ele já não conseguia corresponder. Esse foi o primeiro aviso, a primeira sombra, e ainda estava longe de ser a mais dolorosa. Número 4. Vincenzo Montella e a ilusão chamada AC Milan. Quando André Silva chegou ao AC Milan no verão de 2017, Vincenzo Montella foi o primeiro a apostar tudo nele. Para o treinador italiano, André não era apenas mais um reforço caro, era o símbolo de uma nova era. O rosto jovem de um clube desesperado por voltar aos tempos de glória. Mas essa aposta, feita com tanta convicção, acabou por se transformar num fardo pesado demais. Nos primeiros meses, Montella colocou André Silva no centro do projeto. Deu-lhe minutos, confiança e liberdade ofensiva. Na Europa League, os golos surgiram. O talento estava lá. No entanto, na Série A, a realidade foi brutal. Jogo após jogo, o marcador permanecia em silêncio. A paciência dos adeptos do San Siro começou a desaparecer, e a pressão cresceu de forma sufocante. Fontes internas revelam que Montella entrou num conflito silencioso. Em público, defendia André Silva com discursos cuidadosos. Em privado, começava a duvidar. Mudava o sistema, alternava titulares, retirava e devolvia André ao 11 inicial sem nunca lhe dar estabilidade.
Para um avançado que vivia da confiança, essa incerteza foi devastadora. O ponto de ruptura chegou com a demissão de Montella. Num instante, André perdeu o único treinador que acreditava verdadeiramente nele. O novo comando técnico não o via como peça-chave. Segundo testemunhas, naquele dia, André Silva permaneceu sozinho no balneário, em silêncio absoluto. Ele entendeu algo fundamental. No futebol de elite, promessas não sobrevivem a mudanças de poder. As consequências foram claras: menos oportunidades, mais dúvidas e um rótulo perigoso a crescer: o de contratação falhada. Aquela temporada, pensada para o lançar entre os grandes, tornou-se um capítulo de frustração e insegurança. Vincenzo Montella nunca foi um inimigo, mas foi o rosto de uma ilusão que acabou por custar caro a André Silva. Uma relação construída sobre expectativas irreais, e quando elas caíram, sobraram apenas as sombras. Número 3. Joachim Löw e o silêncio da seleção alemã. Quando André Silva decidiu juntar-se ao Eintracht Frankfurt, poucos imaginavam que aquela escolha iria redefinir completamente a sua imagem na Europa. Sob o comando de Adi Hütter, ele reencontrou o instinto goleador. Marcou golos decisivos na Bundesliga e voltou a sentir-se relevante. Mas enquanto os estádios alemães gritavam o seu nome, um silêncio estranho persistia fora de campo. O telefone da seleção alemã nunca tocou. Joachim Löw acompanhava de perto o futebol alemão. Ninguém duvidava disso. Ainda assim, André Silva parecia invisível aos seus olhos. Insiders da Bundesliga garantem que o seu nome foi discutido em reuniões técnicas, mas sempre descartado no último momento. A razão não era falta de golos. Era a identidade. Para Löw, André não encaixava no perfil de avançado móvel e associativo que ele procurava. Esse desprezo silencioso teve impacto real. André Silva sabia que estava a fazer tudo certo em campo. Os números confirmavam. Mesmo assim, continuava fora do radar das grandes narrativas internacionais. Segundo pessoas próximas, isso gerou uma frustração profunda. Não pela Alemanha em si, mas pela sensação de que, por mais que rendesse, nunca seria visto como um avançado de elite fora de Portugal. O momento mais duro chegou quando comparações começaram a surgir. Outros avançados com menos golos eram convocados, elogiados, colocados em destaque mediático. André permanecia na sombra. Para ele, aquilo foi a prova de uma verdade amarga. O futebol não recompensa apenas o mérito. Recompensa percepções. As consequências foram psicológicas. André passou a jogar com a necessidade constante de provar algo que já estava provado. Cada jogo tornava-se um exame. Cada golo, uma súplica muda por reconhecimento. E quando a época terminou, a pergunta continuava sem resposta. O que mais poderia ele ter feito? Joachim Löw nunca falou de André Silva publicamente, nunca o criticou, nunca o elogiou. Mas esse silêncio, frio e absoluto, foi uma das sombras mais pesadas da sua carreira. Porque, às vezes, no futebol, ser ignorado dói mais do que ser atacado. Número 2. Ralf Rangnick e o colapso em Leipzig. Depois da melhor temporada da sua carreira no Eintracht Frankfurt, André Silva acreditava que finalmente tinha quebrado o ciclo. Golos, reconhecimento, respeito. A transferência para o RB Leipzig parecia o passo lógico para consolidar o seu estatuto entre a elite europeia. Mas foi ali que ele enfrentou uma das quedas mais brutais da sua trajetória. E no centro dessa história estava Ralf Rangnick. Rangnick não era apenas um treinador. Era o arquiteto do projeto Leipzig, o homem que definia identidades, papéis e destinos. Desde o primeiro momento, ficou claro que André Silva não era uma prioridade pessoal. O sistema exigia pressão constante, movimentos automáticos, intensidade sem bola. André, um finalizador por natureza, entrou num território onde o golo já não era suficiente. Insiders do clube relatam que, nos treinos, André parecia sempre um passo atrás do que Rangnick queria ver. Não por falta de esforço, mas por incompatibilidade de filosofia.
Cada jogo no banco era um recado silencioso. Cada substituição tardia reforçava a mensagem. Ele não era o avançado ideal para aquele projeto. O ponto crítico chegou quando André percebeu que, mesmo marcando, continuava fora das decisões importantes. Outros avançados eram escolhidos pela capacidade física, pela obediência tática, pela intensidade defensiva. O seu papel reduziu-se. A confiança evaporou-se. Segundo pessoas próximas, André sentiu-se enganado. O clube que o contratou pelo que ele era tentava transformá-lo em algo que nunca foi. As consequências foram devastadoras. Minutos irregulares, estatuto perdido e uma imagem pública que mudou rapidamente. De goleador da Bundesliga, passou a jogador que não se adapta. Um rótulo perigoso, injusto, mas poderoso no futebol moderno. Ralf Rangnick nunca atacou André Silva em público, mas também nunca o defendeu. E nessa frieza profissional, André aprendeu uma das lições mais duras da sua carreira. Às vezes, o maior erro não é jogar mal, é escolher o lugar errado para ser quem tu és. Essa foi a segunda maior sombra, e a mais dolorosa ainda estava por vir. Número 1. A seleção portuguesa e o peso impossível de Cristiano Ronaldo. Não existe sombra maior no futebol português do que a de Cristiano Ronaldo. Para André Silva, essa sombra nunca foi apenas inspiração. Tornou-se, com o passar dos anos, a maior pressão da sua carreira. Desde muito cedo, André Silva foi apresentado como uma das grandes esperanças ofensivas da seleção portuguesa. Não para substituir Ronaldo, mas para dividir responsabilidades. No entanto, essa narrativa criou uma armadilha silenciosa. Cada convocatória, cada minuto em campo, André era avaliado não como um avançado em crescimento, mas em comparação direta com o maior goleador da história do país. Nos bastidores da seleção, fontes revelam que André sempre soube qual era o seu lugar. Quando Cristiano estava em campo, toda a estrutura ofensiva girava à sua volta. André precisava adaptar-se, recuar, mudar movimentos, abdicar do instinto puro de finalizador. Jogava fora da sua zona de conforto, consciente de que um erro seria amplificado e um golo nunca seria suficiente. Os momentos mais duros surgiram após grandes competições, convocatórias falhadas, jogos passados no banco e uma perseguição pública cada vez mais cruel. A imprensa questionava a sua utilidade. Os adeptos perdiam paciência. O rótulo formava-se lentamente, talento que não confirma. Pessoas próximas afirmam que André Silva viveu um conflito interno profundo. Vestir a camisola da seleção era um orgulho absoluto, mas também era o palco onde se sentia mais exposto, mais frágil, mais solitário. Ele não disputava apenas uma posição. Disputava espaço num legado histórico ainda em construção. Cristiano Ronaldo nunca o atacou, nunca o diminuiu publicamente. Mas a sua presença constante, o seu estatuto intocável e o nível sobre-humano que estabeleceu criaram um ambiente implacável. Um contexto onde qualquer outro avançado parecia sempre insuficiente. Essa foi a maior sombra da carreira de André Silva. Não um conflito direto, não uma discussão aberta, mas a luta silenciosa de tentar existir à sombra de uma lenda viva. Durante anos, André Silva foi visto como um jogador que falhou em confirmar o seu potencial. Clubes errados, contextos difíceis, decisões questionáveis. Essa foi a narrativa oficial. Mas insiders próximos ao jogador revelam uma verdade muito menos confortável. Segundo pessoas do seu círculo íntimo, André Silva nunca perdeu a confiança no seu talento. O que ele perdeu foi algo mais perigoso: a liberdade de errar. Cada transferência, cada convocatória, cada oportunidade vinha acompanhada de um aviso invisível. Agora é ou nunca. Não havia margem para crescimento. Apenas julgamento imediato. O detalhe mais chocante surgiu após a sua saída de Leipzig.
Fontes garantem que André recusou propostas financeiramente superiores para tentar recuperar algo que o futebol de elite lhe tinha tirado: equilíbrio mental. Pela primeira vez, a prioridade deixou de ser status, clubes grandes ou manchetes. Passou a ser sobrevivência profissional. O twist está aqui. André Silva não caiu por falta de talento. Caiu por carregar expectativas que nunca escolheu, promessas criadas por outros, narrativas impostas por fora, comparações impossíveis. E quando finalmente decidiu sair desse jogo, muitos já tinham parado de olhar para ele. Essa não é a história de um fracasso. É a história de alguém que pagou caro por ser apontado cedo demais como o próximo grande nome. Hoje, quando o nome André Silva surge nas conversas sobre futebol português, raramente vem acompanhado de grandes manchetes. Já não é tratado como promessa nem como solução imediata. E talvez seja exatamente aí que reside a ironia mais profunda da sua história. As sombras que marcaram a sua carreira deixaram cicatrizes reais. Mudanças constantes de clube, sistemas que nunca o favoreceram, expectativas que o engoliram antes do tempo. Tudo isso moldou um jogador mais cauteloso, mais silencioso, mas também mais consciente dos seus limites e do seu valor. Segundo pessoas próximas, André Silva aprendeu a conviver com a desilusão pública sem se deixar destruir por ela. A ambição juvenil deu lugar a uma maturidade forçada. Ele já não corre atrás de rótulos, nem tenta provar algo a quem nunca quis esperar. O futebol, para ele, deixou de ser um palco de validação constante e passou a ser um espaço de resistência. A sua história revela uma verdade desconfortável. O talento, sozinho, não basta. No futebol moderno, contextos errados podem apagar carreiras promissoras tão rapidamente quanto as criam. E quando a pressão vem antes da estabilidade, as sombras crescem mais rápido do que a glória. André Silva talvez nunca alcance o estatuto que um dia lhe foi prometido, mas a sua trajetória expõe o lado oculto do sucesso. Mostra que, por trás de cada promessa que não se cumpre, existe um ser humano a tentar sobreviver às expectativas dos outros. Porque, no fim, a glória passa, as sombras ficam.